Gente, cadê eu aqui agora? Vamos lá. Estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado àqueles que assistiram a primeira edição e hoje estão aqui com a gente para assistir mais um show dos nossos convidados aqui, tá? Cadê eu? Estamos aqui ao vivo, estamos com com o professor Marcos Tabajara, tá? Da AUISE. Tudo bom? Que ele é... Peraí, deixa eu só um momentinho, só. Eu esqueci só. Pronto, perfeito. Estamos com o professor Marcos Tabajara, que é diretor executivo da AUISE, que é especialista, tá, em projetos de LGPD para empresas. A professora Maria Inês Brosso, da Casa, da São Judas, que é especialista em cybersecurity, ficou trabalhando em segurança do Bradesco durante 20 anos, é uma expert. Tá? O professor Cleórbit Santos, tá? Professor doutor Cleórbit Santos também, desculpa, tá? Advogado, especialista em segurança, eles vão se apresentar com muito mais detalhe, mas nós temos aqui já 4 cobras, né? Aqui eu sou o pequenininho aqui. Nós vamos fazer mediação, eu e a professora doutora Carla Arada também, que é uma advogada, é uma sumidade. Como eu falei, o mais fraquinho aqui sou eu. Então, eu sou o professor Roberto Calili, tá? Especialista em UX, IHC e desenvolvedor full stack, aquele cara que vai sofrer pra caramba para manter o LGPD bonitinho implantando, né? Implantar o LGPD nas empresas. Vamos ver. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados para que se apresentem com mais detalhes. Só deixando um aviso, mais para o final, tá, nós vamos passar um formulário de inscrição. Esse formulário de inscrição gerará automaticamente um certificado que vocês receberão por e-mail. Então, eu peço gentilmente que tenham cuidado no cadastro, tá, do e-mail nesse formulário, porque os dados do certificado irão com os dados cadastrados. Eu passo a palavra, então, fiquem à vontade. Quem vai começar? Vamos lá. Professor Marcos Tabajara. Vamos lá. Boa noite, eu sou o Marcos Tabajara. Eu trabalho há 20 anos no mercado de segurança da informação. Eu trabalhei nesses últimos 20 anos em empresas que fabricam soluções de segurança. A minha última empresa de carreira eu realizei o startup da Sophos aqui no Brasil, mas eu também trabalhei em empresas como a Symantec, a McAfee, a Sourcefire, que foi comprada pela Cisco, NetIQ, e a primeira empresa que eu trabalhei em segurança foi a Internet Security Systems. Então, eu sou um cara de tecnologia de segurança da informação que vem trazendo minha carreira também para serviço de consultoria. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu agradeço. Professora Inês? Professor Cleórbit Santos, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu também sou da área de TI, também tenho algum tempo, lá pelos idos de 96, 97, eu já escrevi alguma coisa em códigos também. Terminei indo depois para outros códigos, que são os códigos jurídicos, né? O pessoal da TI puxa minha orelha, diz que eu sou um traidor, né? Por ter saído da TI. Eu digo, não saí, eu juntei as duas, né? Eu me casei com a computação, mas eu traio ela com o direito, né? Eu acho que todo mundo tem esse direito também, fazendo trocadilho. E eu já venho trabalhando com segurança também já há algum tempo. Sou professor em algumas instituições, né? Não vou aqui me ater muito à questão curricular, mas dou aulas de proteção de dados também, agora que é a vibe do momento, né? A gente teve há alguns dias a blockchain sendo a bola da vez. A blockchain tinha a capacidade até de curar o câncer, né? De tirar chifre de cabeça das pessoas, né? Fazer tudo aquilo que fosse possível, né? Era algo mágico que resolveria qualquer problema. Então, a gente vê agora a LGPD, que eu tive a oportunidade de participar do debate legislativo em Brasília, né? Eu participei realmente da própria confecção da norma, inclusive com o nosso professor Coriolano, que o público viu, estava no flyer, né, do evento, e ele teve
um imprevisto e ele pediu para que eu, de uma maneira muito honrada, o substituísse. É um grande parceiro, um grande amigo e um grande líder que eu considero aí nesse meio, né? E agora há pouco, já começando aqui a incentivar, fomentar aqui os debates, o Marcos Tabajara, ele falava sobre um ator que é o hacker, que é o hacker, o cracker, do jeito que vocês quiserem chamar, a gente já entende muito bem isso, de quem é que a gente está se referindo, que eles, com certeza, esse grupo, né, de ciberterrorismo, de ciberatacantes, etc., tem várias nuances aí, tem não só 50 tons, né, de hackers, tem números, dependendo do caso, e eu gosto de ficar brincando de vez em quando para a gente ficar mais antenado aqui, acredito eu, que fica mais didático até. E como sou nerd, de vez em quando eu faço umas referências aí bem esquisitas aí para quem não assiste aí as séries, porque o pessoal disse que eu ainda tenho tempo de assistir série, né? Eu acompanho umas 20 séries ao mesmo tempo aí. Brincadeiras à parte, voltando ao assunto, o Marcos Tabajara disse que os hackers ficarão muito felizes, aliás, já estão felizes, né, por conta da LGPD, que depois de tanto debate aí legislativo, a gente teve, ainda tem debates ainda dentro do próprio Congresso em relação à vigência da lei, né? A gente teve a lei entrando em vigor na última sexta-feira e a gente que acompanha o assunto sabe que as punições elas só estarão legalmente instituídas no ano que vem, né? No mês de agosto de 2021. E já faz nascer uma pergunta também paralela que a gente pode responder depois, é se pelo fato das punições serem colocadas, postergadas apenas para o ano que vem, se a gente tem alguma tutela atualmente em relação à própria LGPD e proteção de dados. A gente pode bater um papo já já sobre isso, mas só para fechar minha fala, sobre os hackers que ficaram famosos, porque na fala do professor Marcos Tabajara, eles vão saber como atuar direitinho, porque eles já sabem que nós temos punições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né, aqueles 2% do faturamento bruto do exercício anterior ali das corporações, indo até 50 milhões de reais, a gente sabe disso, além de outras. Inclusive, isso pode se juntar, né, com uma multa diária, a gente tem advertência, tem o próprio desgaste da reputação da empresa ou do órgão público, né, frente ao mercado em relação, por exemplo, a algum vazamento de dados que porventura ocorra e etc. Então, esses hackers, eles com isso em mente, eles poderão, por exemplo, como no exemplo do Marcos, eu estou dando nome aqui a quem falou, no ataque de ransomware, a gente tem ali o sequestro de dados, que na maioria dos casos acontece por meio de criptografia ou de compactação, com a utilização de alguma senha forte, etc., eles vão poder fazer ali o que está expresso lá no Código Penal, no artigo 158, que é o crime de extorsão. Né? Eles podem configurar, né, por meio disso, o crime de extorsão, só que agora de uma maneira mais alinhada com os valores aí praticados pelas punições presentes na lei. Aí, por que eu estou citando o exemplo do Marcos agora, realmente, finalmente aqui da minha fala inicial? Porque a gente tem na Europa, que inclusive eu faço parte de alguns grupos de trabalho, alguns GTs com professores de lá também, e a gente já discutia o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados em relação a todas essas coisas que nós pretendemos falar hoje, aqui hoje à noite. E uma das coisas que tem ficado em evidência já há alguns anos, né, mas ficou mais evidente agora em 2016 para cá, por conta do GDPR, do Regulamento Europeu, é a GDPR Extortion, é a extorsão baseada na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, no Regulamento Europeu. E o que é isso? Os hackers sabendo que você tem uma empresa, né, e a gente sabe, a LGPD, ela é aplicável, inclusive a profissionais liberais, a profissionais autônomos, contanto que eles utilizem para fins comerciais ali, façam tratamento de dados, né? Ou seja, todos nós praticamente somos afetados aí por essa lei. Então, o hacker, sabendo que você tem ali seu empreendimento, ele pode entrar em contato e ele nem precisa usar um ransomware, um vírus, um trojan, seja lá o que for, para perpetrar um ataque, muito embora isso aconteça, claro. Mas ele pode simplesmente trabalhar no campo da extorsão propriamente dita. Ele vai dizer, olha, eu sei que você não tem os controles de segurança, que você não tem os controles
administrativos, você não está em conformidade, ou seja, você não está em compliance com a lei, então eu vou querer um valor X para eu não denunciar você aos órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público, como o PROCON, como o próprio Judiciário ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando a mesma vir a entrar em funcionamento. Então, a gente vai ter a figura do LGPD, né? Extortion, a extorsão baseada em LGPD. São coisas aí da modernidade que vão aparecendo e eu achei pertinente citar agora nessa fala inicial. Espero não ter me estendido, é porque eu vou me empolgando, acho que o professor, a maioria fala demais mesmo, né? Mas às vezes é bom pecar pelo excesso. Então eu transfiro a fala de volta aí para o professor Roberto e relembro de novo a vocês que estou aqui no lugar do Coriolano de maneira muito honrosa, tá? Ele é um grande amigo que eu tenho, um grande parceiro mesmo, um líder que eu tenho aí, como praticamente um irmão Coriolano para mim. Tá? Por isso que eu vou citar o nome dele aqui de vez em quando. Não, aliás, eu agradeço a tua disponibilidade, aproveito para agradecer. Tá, nós fomos avisados realmente, o professor Coriolano teve um imprevisto de saúde, e aí ele indicou o seu nome, e ele tinha falado, olha, pode ficar sossegado que o nível será até suplantado. E eu estou vendo que realmente o nível continua altíssimo aqui. Maravilha. Eu agradeço de verdade a tua disponibilidade, a tua presença aqui. Tá? Eu só tenho a ficar agradecido aí pelo comentário aí, tá? Não, Vamos ir em frente. Professora Maria Inês, seja bem-vinda. Fique à vontade agora, é todo o seu tempo. Pessoal, muito obrigada aí pelo convite aí do reencontro, né, o último evento aí que já está dando uns 20 dias, então estávamos aí Marcos, Coriolano, eu, Carla, professor Roberto, Khalil, então foi um evento bem interessante, né, que a gente conseguiu juntar alunos de direito, pessoas de outros estados, então a gente estava com uma plateia bem diversa, tinha pessoal de Minas, pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Então, assim, quando acabou o nosso reencontro, a gente viu, poxa, quantas pessoas dando sugestão, né? Então, realmente, a gente viu que como que esse tema da Lei Geral de Proteção dos Dados, que foi implantado na última sexta-feira, né? Como que ele tá sendo assim necessário, importante e que realmente haja uma boa discussão, uma boa apresentação, né? Então agradeço poder realmente estar no reencontro com a Carla, o Roberto, com o Marcos, com o Cleorbert, um abraço especial para o Coriolano, espero que ele se restabeleça em breve, que somos uma equipe, né? Como diz o Cleobert, e aí eu e o Coriolano também somos meio irmãos, né? Então, sempre tem alguns eventos, um chama o outro, um ajuda o outro com projetos, com trabalhos e com cursos e com tudo, né? O que realmente me preocupa muito é a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, e às vezes eu percebo que as pessoas ainda não estão assim, muito ligadas com isso, né? Só quem é mais ou menos da área de TI ou da área de direito que está se inteirando, que está começando a entender. Que nem eu já estou trabalhando nessa lei aí, tem uns 2, 3 anos, né? Acompanhei toda a GDPR que teve implantação na Europa, tive fora do país, tive em universidades na Europa, na China, nos Estados Unidos, no México. Então, nesses 2 últimos anos, a gente vê realmente como que os países lá fora têm uma preocupação muito grande com o dado, com a proteção, e quando chega no Brasil, assim, pelo menos nos últimos 2 anos, não tem quem não ouviu falar que vazou dados sigilosos, sensíveis, em qualquer ramo, pode ser na saúde, pode ser no sistema financeiro, pode ser no sistema educacional, indústria. E aí, onde que estão esses dados? Onde foram vazar? Estão lá na Dark Web, Deep Web, esperando compradores, que tem de monte, né? E aí a gente começa a ver que tem uma necessidade muito grande de que essa lei seja implantada. Eu até acredito que a minha área é muito mais técnica, né? Mas eu até acredito que ela está tarde, ela está chegando tarde, ela já deveria estar aqui.
enquanto que na Europa, eu estava lendo GDPR faz tempo, com multas e tudo, aqui está entrando atrasada e não tem ainda multas, né? O que realmente pode, de uma certa forma, tornar a lei um pouco manca, né? Porque é uma lei, mas você não tem penalidade se você não cumpre, né? Tudo bem que toda a lei, até a própria GDPR na Europa, ela deu um tempo aí de adaptação para o pessoal ir conhecendo, se organizando. Mas no Brasil, o pessoal, eu estou vendo muitas pessoas que têm acesso a dados sensíveis de pessoas e não estão, por exemplo, a rede hoteleira, né? O pessoal de clubes, associações, eles estão assim meio que agora acordando para a necessidade, né? Agora que o pessoal está começando a perceber o quanto que é importante você ter um dado. E como eu até disse no último encontro, não é só o dado que está em meio digital. Tem aquela pastinha de aço nas empresas com dados das pessoas, né? Tem até aquele microempresário que trabalha com anotações num papelzinho, numa fichinha, certo? E se isso vaza, né? Então, essas são as preocupações realmente que essa lei tem que proteger. Outra coisa também, né, que eu tenho visto muito aí, vazamento de trechos de código-fonte, que, de uma certa forma, acaba expondo de forma indevida sistemas internos, né? Fico também reparando que alguns e-mails internos são notícias, vazou e-mail, vazou, o pessoal conseguiu acessar uma certa instituição pelo um e-mail, né? Então, a gente fica vendo que ainda tem um certo descuidado em relação a dado, né? Proteger dado é uma coisa muito importante. As pessoas têm que ter uma política, têm que ter normas, têm que ter um aculturamento, né? Até hoje se fala muito em evangelização, mas tem que ter realmente uma forma muito eficiente para que essa Agência Nacional de Proteção de Dados que foi criada, ela realmente possa ser um farol aí norteando, né, as ações das pequenas empresas e até mesmo dos profissionais de segurança, para que realmente o pessoal comece a agir dentro da própria lei, né? Então, realmente agradeço aí mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, tá? Obrigada aí. Roberto? Não, é que eu me muto toda hora, desculpa. Eu queria passar a palavra. Obrigado, Inês, de verdade. E eu queria passar a palavra para a professora Carla, né? Se apresentar também. Por favor, Carla. A palavra é sua. Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta aqui para discutir um tema tão importante e aprender com essas figuras com conhecimento tão profundo dessa área, né? Professor Marcos, professora Inês, muito obrigada pelo retorno, né? Por se disponibilizarem a compartilhar o conhecimento de vocês com os nossos alunos, com a audiência aqui no YouTube. Professor Cleóbas, é um prazer imenso recebê-lo pela primeira vez. Já fica aqui estendido o convite para que, quando o senhor quiser, estaremos de braços abertos para recebê-lo novamente. E realmente, nesse sentido, né, para quem não me conhece, eu sou professora da São Judas junto com o professor Khalil, e tenho a honra de poder trabalhar com esta pessoa que não só possui um conhecimento absurdo, mas é um professor, aquele docente de alma, né? Está sempre envolvido em projetos, em eventos, em palestras, em tudo que esse homem puder fazer para mobilizar o conhecimento, ele faz, e a gente precisa de pessoas assim na nossa sociedade, né? Não só dentro das instituições, mas na sociedade como um todo. E aqui o meu reiterado agradecimento a todas as pessoas, né? Professor Marcos, professora Inês e Cleópate, que vieram participar dessa nossa conversa sobre essa lei, porque talvez um dos maiores vácuos que nós tenhamos na nossa sociedade atual é essa carência de informação, mas não uma informação que é apenas projetada, né? Porque hoje em dia, com a internet, com um celularzinho, que hoje é praticamente um portal para outras dimensões, acesso à informação nós temos.
mas nós não temos a capacidade, às vezes, cognitiva, instruções, educações para absorver, compreender, processar e implementar essas informações. Então, de nada adianta a gente ter uma lei que é pública, né? Que qualquer pessoa, qualquer brasileiro consegue entrar no site do Planalto, verificar quais são as diretivas, quais são as responsabilidades, quais são os critérios, mas a gente não tem a capacidade de compreender, internalizar e efetivar esses direitos, efetivar esses critérios. Então, o compartilhamento do conhecimento que vocês detêm, para todos nós, é muito importante, né? E o que a professora Inês colocou é extremamente sensível, né? Nós temos a quarta revolução industrial, né? A revolução tecnológica, e hoje nós já nos intitulamos como uma sociedade da informação. Por conseguinte, já temos a consciência de que o trânsito, a troca, a circulação de informações é o que define a nossa sociedade atual. Nós já deveríamos ter tomado, né, uma atitude com relação à proteção dessas informações, à proteção desses dados, sabendo o quão sensíveis, o quão poderosos eles podem ser. Hoje, o nosso maior poder, a nossa maior arma, né, nosso maior instrumental é a informação, é deter dados e saber manipular, utilizar, né, instrumentalizar esses dados. Então, é uma lei que vem sendo debatida há muito tempo, desde antes, né, do seu nome anterior, que é o Marco Civil da Internet, até a sua transformação para a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que foi publicada em 2018 e que trouxe lá, né, para quem é aluno de Teoria Geral do Direito, preste atenção, né, o escalonamento do processo de vigência dessa lei, né? O último artigo, geralmente a gente já sabe, os últimos artigos da lei trazem os critérios de entrada em vigor daquela lei, que a gente sabe que o vigor é quando a lei vai ter a efetividade real. Ela foi escalonada. Então, nós tivemos aí uma vacatio legis significativa. A vacatio legis é justamente, né, o lapso temporal que é garantido à sociedade para familiarização e conhecimento daquelas informações, daquelas previsões legais. E mesmo assim, esse lapso temporal não foi utilizado. Então, só agora, né, no badalar da 12ª, né, já com a lei entrando em vigor, as pessoas resolveram dizer, poxa, vamos discutir a Lei Geral de Segurança de Dados, quando a criatura já está ali valendo. Então, realmente, é de se perguntar, né? Por que a demora, por que a nossa, né, com perdão da palavra, a nossa lerdeza em implementar esses instrumentos de segurança, haja vistos que eles não são endereçados a terceiros, né? São endereçados a todos nós estamos sujeitos e suscetíveis a sermos vítimas de danos e de reflexos nocivos pela falta de cuidado com a proteção desses dados. Então, a colocação de todos vocês, né, de todos os problemas que podem advir, na verdade, escutá-los é um misto entre a felicidade de estar adquirindo novos conhecimentos e o terror, né, de saber que a gente está sujeito a tudo isso, né? Eu falei para o professor Marcos, olha, já estou com medo de andar na minha casa, né? Ele estava conversando antes de começar aqui a live com a gente, e agora eu estou com medo da minha televisão, da minha Smart TV, eu estou com medo da Alexa, né? A gente começa a ficar nervoso com tudo. E realmente o conhecimento de vocês é extremamente relevante para uma sociedade que hoje pode se caracterizar como uma vulnerabilidade difusa, né? Nós hoje todos somos vulneráveis, estamos aqui nessa categoria de deficientes de conhecimento tecnológico, sabendo que a nossa vida está nesse âmbito, né, de circulação de dados. Então, é uma responsabilidade ainda maior do poder público de gerar essa capacitação e de instrumentalizar essa responsabilização, né? E aí, nesse sentido, eu já coloco aqui, né, abertamente para vocês essa pergunta mais genérica, né? Quais seriam os primeiros passos, né? Ou quais seriam, talvez, o pontapé inicial determinante que nós teríamos que ficar atentos, tanto como sociedade, como poder público, aqui o nosso exercício da cidadania de também cobrar do poder público essas ações, para que a LGPD não nasça como lei morta, né? Para que a LGPD realmente tenha uma implementação e mesmo que careça da responsabilização imediata, né? Porque a punição, a gente tem uma ideia muito vinculada ao direito punitivo, né? Há um direito que só existe quando tem uma punição correlata.
mas a punição significa que eu ingressei o direito numa outra seara, né? De afirmação, de coerção. O direito ele é válido pelo simples fato dele existir. Eu não preciso de um código penal prevendo homicídio para eu afirmar que existe o direito à vida que está no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vocês como especialistas, né, com profundo conhecimento na área, o que vocês entendem que seria o pontapé inicial, né, primordial, para que nós tenhamos uma força maior garantida a esta lei? Muito obrigada a todos. Quem gostaria de começar, então, a pergunta? Aliás, deixa eu agradecer as palavras da professora Carla, é recíproco, porque eu sou fã dessa mulher. Ela é o meu exemplo, né, de determinação, de lisura, de tudo. Eu brinco com ela, eu ligo, eu falo assim, né? Eu gosto de ouvir a Carla falar, porque ela fala tão bonito. Mas vamos lá. Além da competência, vamos combinar, né? Bom, vamos lá. Quem gostaria de começar a falar dessa parte? Porque nós temos uma pergunta, inclusive, do W. Alexandre, que ele perguntou que um leigo precisa ou precisaria saber sobre o LGPD. Quer começar, professor Cleorbit? Vamos lá. Nosso convidado hoje, vamos lá. Boa noite, eu vou começar respondendo aí ao questionamento do público, privilegiando aí a plateia. Cadê aqui o nome da pessoa? É W. Alexandre, né? Claro que o que a gente vai falar aqui é a opinião de cada um. A LGPD é algo que praticamente é um embrião, tanto em questão legislativa, muito embora toda a base da LGPD ela já exista há muito tempo na sociedade, a gente sabe disso, a própria professora Carla muito bem comentou a respeito dessas necessidades que já eram estudadas desde épocas ermas aí da humanidade. A gente tem questões de dados sendo tratadas lá na Babilônia, né? A gente tem questões de sigilo desde essa época também, são coisas que a humanidade parece que insiste ainda em engatinhar nesse sentido, né? Como é que a gente fica em frente a essas telas pretas, a esses black mirrors. Alguém pegou a referência, com certeza, né? Mas respondendo rapidamente a pergunta do colega, num primeiro momento, saber que a lei ela é aplicável, como a professora Inês também falou, ela é aplicável tanto a dados em formato digital quanto a dados em formato físico, e eu até, inclusive, falo mais, inclusive até em nossas mentes, né? Eu até digo que o dado seguro hoje é aquele dado que nunca nem foi pensado. A gente tem, e eu sei que assusta isso para alguns aí que não são da segurança, o pessoal da segurança nem treme na base, né? O Marcos aí está bem tranquilo, a professora Inês também já sabe disso. Aquilo que é pensado, às vezes, pode ser extraído conforme nossos comportamentos, né, frente aos dispositivos, tudo isso pode acontecer. E a gente tem figuras aí, W. Alexandre, né, a gente tem figuras dentro dessa norma que elas nos são afetas, né? Se você faz tratamento de dados, e tratamento de dados é qualquer coisa que você faça com um dado, não é só coleta, né? A gente tem essa questão que sempre é perguntada em sala de aula, por exemplo, em palestras. Não é só a questão da coleta, não é só a questão da transmissão dos dados, da difusão para outras empresas. É qualquer coisa realmente que você faça com dado pessoal. Sendo esses dados pessoais aqueles dados relacionados à pessoa identificada. Não são dados que identificam pessoas, como eu já vi algumas pessoas falando. São dados relacionados a pessoas identificadas ou identificáveis, né? Qualquer coisa que seja relacionada ao professor Cleorbit e esteja em mãos de maneira comercial com alguém, esse alguém, ele vai, se esses dados eles estão sendo tratados aqui no Brasil, eles estão sob a égide, né? Eles estão sob a tutela, a partir de então, da LGPD. E quem decide, só para fechar aqui esse ponto, quem decide sobre isso é o que a lei chama de controlador. Então, se você tem uma empresa, ou você é um profissional liberal, você é um advogado, um médico, né, um dentista, e você, mesmo que escreva em papel ali lista de dados pessoais, inclusive esses profissionais da saúde, eles lidam com dados considerados sensíveis, que são esses dados aí relacionados à saúde, por exemplo, que eles carecem de uma proteção maior, né? A lei exige isso também com inspiração lá no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Então, você
se você faz esse tratamento, a lei considera você como um dos agentes de tratamento, ao mesmo tempo que você também é operador, né, como a lei chama. Você é controlador, porque você decide sobre os dados, e você é também operador, porque você realmente põe a mão na massa, você não terceiriza o tratamento, você realmente faz o tratamento, você tanto salva os dados, quanto você manipula esses dados, pode ser que você faça cruzamento de dados, tem muitos assuntos aí nesse tocante, inclusive, por exemplo, há perguntas que surgem, né? Professor, eu coloquei um dado na internet, eu mesmo publiquei de maneira pública dados pessoais. Esse dado ele é protegido pela LGPD. A LGPD, assim como o GDPR, dizem que não, o dado tornado público não tem essa proteção, mas prestem atenção que isso é uma casca de banana. Eu não posso ir na internet e pegar os dados públicos do professor Roberto Khalili e usá-los sem que eu me adeque à LGPD. Por quê? Porque é um novo tratamento. Vejam só, é um novo tratamento que está acontecendo com esses dados. Eles estão como públicos lá na página de internet do professor, lá no Facebook. Ele resolveu dizer que ele tem uma cadeira gamer, né? Veja que eu estou sentado numa cadeira tradicional, né? Ele tem uma cadeira gamer, ele pode mais do que eu, né? Inclusive eu até jogo de vez em quando, mas a cadeira dele é bem melhor. Então ele decidiu colocar isso no Facebook e não foi de maneira privada, ele deixou lá mesmo aberto publicamente para todos verem. Eu não posso fazer a coleta desse dado e fazer um cruzamento de dados, por exemplo, para depois encher o saco do professor com propaganda a respeito de novos modelos de cadeiras gamer, sem que eu me adeque a alguma das exigências da lei que a gente chama de bases legais. Vocês encontram isso lá no artigo 7º da LGPD. E como a lei ela é bem tranquila de ser lida, você, Alexandre, e os demais que nos assistem podem dar uma lida. Vocês colocam a LGPD e vocês dão uma lida na lei. Ela foi uma lei que foi construída com muito debate, né? Ainda bem, assim como o Marco Civil também à sua época. Então, eu espero que as coisas aconteçam dessa maneira. E a gente tem uma lei que ela é de fácil trato, né? Ela é de fácil leitura. Então, vocês podem... Um primeiro passo é dar uma lida na lei. A gente tem cursos gratuitos da LGPD, inclusive do governo, a gente tem cursos aí para a população, vocês fazerem isso também. São esses aí os primeiros passos que eu coloco, né? Entender o que é tratamento, quem são os agentes de tratamento, né? Ver as punições, isso vocês veem lá na lei também. E fazer um cursinho aí básico aí, vocês vão se inteirar e com certeza daqui a pouco estão nos ensinando também, com toda certeza, que isso é um campo tão vasto aí que a gente está sempre aprendendo. Eu não vou me estender, mas eu lembrei de algo que eu acredito seja deveras extremamente importante nas minhas idas para outros países, inclusive, em debates em relação à proteção de dados. Uma das coisas que eu lembrei quando a professora Carla falou, e também teve uma outra pessoa que falou no chat do YouTube, que eu não vou lembrar o nome agora, a pessoa disse, olha, toda a nossa vida, ela está na internet, hoje, atualmente, né? Então, a gente chama isso de dataísmo ou de datificação. Eu até escrevi sobre isso lá no Juiz Brasil, tem um artigo que eu escrevi a respeito disso. Datificação é a transformação dos seres humanos em dados. Ou seja, existem perfis meus em vários lugares na internet, em várias corporações, onde há um Cleorbit ali, um arquétipo de Cleorbit ali construído, que é utilizado, inclusive, contra mim, em alguns casos. Por isso, a importância dessas normas, dessas leis, né? E outra coisa também, só para fechar a fala aqui, é que a Suprema Corte norte-americana, em caso de devassa de aparelho celular, a gente sabe que o judiciário ele trabalha com provas, né? E a gente coleta evidências, né? Ali nos casos concretos que podem vir a se transformar em provas válidas num processo. Então, a Suprema Corte nos Estados Unidos, ela considerou os dados nos smartphones e outros dispositivos como uma extensão da nossa personalidade. Vejam como isso é interessante e impactante para o próprio direito. Ou seja, os dados que o professor Cleorbit tem, dados pessoais no caso, né, que eu tenho no meu smartphone, eles são uma extensão de mim. Eles são um pedaço meu que está em algum lugar. Então, isso gera novas repercussões jurídicas. Quando você vai numa farmácia e você fornece seu CPF ali,
é um pedaço de você que fica lá. É uma informação a respeito da sua personalidade, que merece, por força das constituições da maioria dos países, merece tutela. E esse é um dos pontos nevrálgicos da existência dessas normas. Tem muito mais coisa que vai aparecendo aqui na minha cabeça, aqui, mas a gente vai batendo papo e vai desenvolvendo. Eu passo a fala aí para os colegas aí. Muito obrigado, professor. Nossa, realmente. Sabe que a gente estava discutindo um pouco antes, e eu estava falando de limpar hoje em dia com a pandemia, de ficar limpando produtos que chegam no supermercado, etc. Estava fazendo higienização, né? E eu tenho uma mania de arrancar etiqueta por etiqueta das caixas que vem de identificação do supermercado. E a gente até estava falando sobre isso, porque aí eu parei para pensar e realmente eu faço isso por mania, né? Mas é simples. Você pega uma caixa dessa no meio da rua, ela vem com o teu nome e teu endereço. É uma caixa, sei lá, do Pão de Açúcar, Carrefour, ou desculpa o merchan, né? Tal. E aí, ou seja, quem acha pode chegar perfeitamente, falar que deu um problema na entrega do Carrefour para o senhor Roberto Calili, lá tal, mandar descer, render e entrar no teu prédio. Ou seja, o cuidado com o dado físico ele é tão importante quanto ao cuidado, né, dos dados tecnológicos, né, das mídias. Porque às vezes a gente fala, não, que eu tenho que proteger meu HD, que eu tenho que botar senha no smartphone, senha na TV, senha em todo lugar. Aí você deixa uma caixa com o teu endereço, telefone, todos os seus dados assim jogado no lixo, né, para qualquer um chegar lá e pegar. Tem uma perguntinha aqui, olha, essa pergunta foi nominal, hein? Uma pergunta para o Marcos, você viu? Deixa eu até falar que o Orian chegou a comentar uma coisa antes, né? Porque a lei menciona a questão da responsabilidade do poder público, né? E a questão, por exemplo, daquela criação do dossiê pelo Ministério da Justiça, com nomes e dados, inclusive, de professores, né? Como a gente recomendou aqui a leitura da legislação, eu já coloquei aqui no chat o link da lei, tá? Que os alunos já sabem que tem que sempre consultar pelo site do Planalto, porque a gente sabe a última atualização. Não vai pegar a lei e ver num site que foi colado, que pode estar atualizado, e vocês vão ler lei desatualizada e errada. Então, tá aí o link do site do Planalto para vocês acompanharem. O artigo mencionado pelo professor Cleorbert também já disponibilizei aqui, tá? O da datificação, o dataísmo e o data hungry já está disponibilizado aí para vocês. E eu estou encaminhando agora também os links para os cursos dados pelo governo e pelo SENAC. Professor Calili, se quiser fazer a pergunta para o professor Marcos. Eu estou falando que essa mulher é demais. O legal é o seguinte, eu fico chateado assim, ela fala super bem de mim, mas ela mostra o que ela é, sabe? Quer dizer, a potência que ela é, né? Eu fico quieto depois dessa. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta do Lucas Caires, tá? Que ele pediu para o professor Marcos responder, se fosse possível. Ele fala o seguinte, ó, LGPD representa uma mudança de mentalidade tão importante quanto a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Levando isso em consideração, do que adianta ter a lei, mas não ter multa? Mas tem multa, né? A multa é a alavanca que vai efetivar a comissão que hoje é o Ministério Público Federal. Mas a multa já existe. Se vocês entrarem no site do Ministério Público Federal e digitar lá em pesquisa vazamento de dados, vocês vão ver uma série de para investigação e penalização, já com multa aplicada, de 2019. Tá? Em 2019, aconteceram muitas multas. Aí parou em 2020, por causa do trâmite da lei, e ontem, acho que foi ontem ou 2 dias atrás, já saiu o primeiro processo de investigação com a lei já... O federal, ele pode colocar uma multa, e ele pode fazer investigação. Ele tem um grupo de consultoria lá que já faz isso. A lista de multas de 2019 é muito grande, pessoal, é muito grande. Então, isso aí começou e não tende a parar. O que a gente acredita, né, fazendo um paralelo aí,
a Lei de Defesa do Consumidor nasceu, se criou uma polêmica muito grande, porque saiu de 0 a 80 em 2 segundos, né? Você não tinha nada, existia um abuso muito grande, que é exatamente o que a gente vê agora, né? Era um abuso de direito do consumidor, agora é com dado pessoal desse consumidor, e a lei veio para ordenar, né? Então, toda a lei traz à luz o problema, o pecado, a desordem. Então, essa é a primeira função, né? Como a doutora Carla comentou. É que a multa é que vai fazer isso acontecer. Agora, do outro lado, qual que é o problema? Vou usar o termo da doutora Carla, das empresas buscarem a conformidade com a lei. Isso é histórico, pessoal, isso é histórico. O ano passado e esse ano, eu fui em várias empresas que chamavam a gente para conversar, ajuda a convencer o dono, o vice-presidente da empresa, e tinha perguntas assim, mas... Né, que eu não sei se existe isso em outros países, porque lei não é a minha praia. Mas essa lei vai pegar ou vai ser mais uma que não vai pegar? Aí você argumentar e falar, mas eu te mostro o meu kit de primeiros socorros dentro do meu carro que eu comprei e logo em seguida parei de usar o extintor de incêndio que precisa ter carro, né? Eu não estou fazendo juízo de valor da necessidade, eu estou relatando um fato que as pessoas traziam para a gente. Essa lei vai pegar ou não vai pegar? Para mim, do ponto de vista, como isso gera muito dinheiro, a gente vai ter um comportamento muito parecido com a questão de radares no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo. Vai se criar uma indústria, porque é muito dinheiro que se movimenta com isso daí, e vai se criar uma indústria em paralelo. Então, eu não tenho dúvida que essa lei vai pegar e vai pegar rápido. Tá? E aqui, se me permitem um pequeno parêntese, né? Bem na linha do que o professor Marcos está falando, a questão é que, lógico, que a gente vai discutir o nível de identificação ou de vinculação que a sociedade sente com determinada lei. Né? Isso sempre vai acontecer. Né? Porém, todavia, entretanto, né? Do ponto de vista estritamente jurídico, né? Nós não somos o país que garante ou que atesta a validade de uma lei pela sua aceitação popular. Né? Isso é muito mais que você vai encontrar em países de common law, de direito consuetudinário, é completamente diferente. Aqui nós somos um país de civil law e a nossa lei vai estar válida, vigente e, por conseguinte, vinculante quando ela foi publicada, quando ela foi editada, quando ela passa a entrar em vigor. Então, aqui a gente vai observar um caráter formal. Então, se a lei cumpre todos os caracteres formais, ela é vinculante, ela é obrigatória, pronto e acabou. Não importa se ela pegou, se não pegou, se as pessoas respeitam, se as pessoas não respeitam, porque se a gente começasse a abrir essa discussão, né, é como se eu permitisse, gente, que o costume contra a legem fosse gerar um novo tipo de direito consuetudinário. Né? A gente já sabe que um direito, que um costume, por mais reiterado que seja, quando praticado contra a legem, ele não vai ser admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Porque senão, gente, eu poderia, extremando aqui os pontos, eu poderia simplesmente dizer, beleza, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, mas nós somos um país onde reiteradamente se pratica racismo, machismo, xenofobia. Então, quer dizer que eu vou legitimar o preconceito e o racismo por conta da sua prática reiterada? Em hipótese nenhuma. Então, se a lei prevê que os dados devem ser protegidos, eles serão protegidos independentemente se a prática provar o contrário. Né? Então, se todo mundo estiver fazendo errado e eu vou fiscalizar uma empresa e eu dizer, olha, você não está cumprindo com a lei, ela vai poder, sim, ser multada. Né? E com relação à maior parte das sanções, né, não serem projetadas de imediato, é porque, por mais que nós tenhamos tido o vacatio legis de 2 anos quase, né, foi uma lei que a gente já tomou conhecimento desde 2018, mas que apenas agora entrou em vigor, o vigor é o que faz com que haja vinculação para a sociedade. Então, por mais que as empresas pudessem ter tomado conhecimento dessa lei a partir de 2018, é a partir de agora que ela está valendo. Então, eu só vou ter, dentro das empresas, a implementação dos sistemas de segurança, a implementação de vários protocolos, a alteração de regimentos internos, né, a partir de agora. E isso vai levar um tempo de adaptação. Então, se eu fosse penalizar de imediato, se eu fosse fazer a lei valer a partir de hoje,
e amanhã os órgãos de fiscalização passassem fazendo batida, né, o que a sociedade ia sentir? Que eu não tive tempo, né, de fazer essa transição. Então, é por isso que, na maioria das leis que trazem essas reformulações nas práticas, né, das empresas, da sociedade como um todo, existe esse delay nas sanções, né? E alguém chegou até a perguntar se tem previsão de sanção privativa de liberdade, né? No direito, a gente vai escalonar o que a gente entende de antijurídico dentro da sociedade. Então, se eu acho que um fato que é antijurídico afronta em um nível leve, eu transformo em uma infração administrativa. Se eu acho que aquilo tem um nível maior, eu transformo em ilícito civil. Se entra numa seara que eu acho realmente que é gravosa demais na sociedade, aí eu adentro dentro do âmbito penal. No ordenamento jurídico brasileiro, né, a pena privativa de liberdade é a mais forte que nós temos, haja vista que o Brasil veda, né, a aplicação de pena de morte pelo próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então, provavelmente teria que haver algum tipo de repercussão muito grande, ou a combinação de uma infração da LGPD com algum outro crime que prevê a privativa de liberdade para a gente aplicar esse tipo de sanção. Então, né, eu tô assim, só para complementar o que você comentou aí, Carla, e o Marcos Tabajara, até Cleobert, o que a gente tem reparado muito aí, principalmente na tecnologia, é que realmente a gente tem muitos dados, né, que antigamente a gente chamava aí de dados cibernéticos, seus rastros cibernéticos, né? Hoje já o Cleobert falando da datificação, dataísmo, né? Já vi aqui no nosso chat o Coronel Moretson falando sobre netnografia, assim, que é você deixando seus rastros são absorvidos, são comentados, e aí eu lembro daquela máxima, né? Por exemplo, o atacante, quando ele quer atacar alguém, onde ele vai buscar informação sua? Vai vai no Google, olha lá se você abrir tem tudo, né? Nome, endereço, telefone, CPF, RG, entra lá, tem até processo se a pessoa tiver, né? Aparece tudo que a pessoa está fazendo, e se bobear até os lugares que frequenta. Aí você tem aí o LinkedIn, que ele já vem e fala na rede social sobre a sua pessoa. Né? A pessoa deixa seus rastros lá e depois os comentários que as pessoas vão fazendo vão falando mais. Né? Aí você vai para o Facebook, isso eu sei porque, como pesquisadora, eu navego em todas essas redes justamente para análise de dados, análise de segurança, e aí você vê o que tem lá no Facebook. Você pode até nem falar nada, mas você postou qualquer coisa, por exemplo, uma imagem, alguém está observando. Você coloca um assunto, daí a pouco começa a fazer uns pop-up aí no e-mail, no Facebook, sobre aquele assunto que você tem interesse, né? Então, assim, esses rastros cibernéticos, a pessoa faz uma compra, a compra usa um cartão de crédito, um cartão de débito, isso aí é um rastro que você já vai deixando aí no meio financeiro, e a preocupação que se tem aí com isso é justamente, como diz o Cleobert, né, é proteger a imagem também da pessoa. O vazamento de dados é uma coisa muito ruim para a imagem de uma empresa, tá? Mas o vazamento de dados de uma pessoa, ou até uma fake news, ou até algo que não se relacione, obviamente, com a propriedade daquela personalidade, é uma coisa muito grave e muito ruim. Né? No próprio Código Civil já tem lá que as suas digitais, a sua face, a sua fala é parte da sua personalidade. Toda personalidade tem que ser preservada, você sendo uma pessoa pública ou não, né? Isso é um direito aí até do cidadão. E agora vem uma lei que ela é o seguinte: se vazar dados, você vai ser penalizado. Né? E, ao mesmo tempo, você tem dados para tudo quanto é lado. Por mais que você fale, eu não gosto de rede social, não tenho rede social, mas, em alguma forma, em algum momento, você está lá na rede social. Né? Então, mesmo que você... Mas eu não tenho Facebook, eu não tenho LinkedIn, mas você olha lá, qual que é o teu nome? Tem sempre uma informação das pessoas, né? Então, a preocupação, em geral, é proteger os dados,
né? Evitar os vazamentos, evitar os ataques, ter um controle eficiente até sobre fake news, sobre a engenharia social. A engenharia social é uma coisa que entra e ela vem com tudo, ela vai abusando aí da inocência, da vulnerabilidade das pessoas, e o pessoal começa com trotes, com piadinhas, e de repente, pá, estão te roubando usando uma engenharia social, né? Então, tudo isso a gente tem que ter um certo cuidado, né, que talvez aí, como diz o próprio Marcos, né, está virando uma grande indústria, esse negócio de implantar uma lei, está virando uma grande indústria porque, na verdade, está gerando emprego para muita gente, né? Muita gente da área de tecnologia, que antes estava até meio perdido, começou a fazer curso. Então, hoje despontou um monte de curso de LGPD, né? Então, todos bons, excelentes, né? Várias escolas, várias empresas oferecendo, até o Procon lançou uma cartilha e um manualzinho ali sobre o que é a lei, como que a pessoa deve entender a lei nesse contexto, né? Agora, assim, a lei vai proteger, igual que nem a Carla estava falando, vai penalizar também, mas as pessoas também têm que ter um certo cuidado com as suas exposições, com o material que deixa nesse rastro cibernético com que elas vão deixando, né? Agora, em relação ao anonimato, é outro problema, né? Porque você vai, por exemplo, num ambiente e é obrigado a deixar seu RG, seu CPF, sua imagem, sua digital, né? E isso fica tudo registrado. Por exemplo, eu quero entrar num prédio, num condomínio, um prédio comercial. Ah, tira uma foto, dá seu RG, CPF, depois vai embora. E aí, o que vão fazer com meus dados? Nunca mais vou voltar lá, né? Como é que vai ficar isso? São mais dados que você vai largando num rastro aí, né? Sem fim. Aí, um belo dia, você vê seus dados sendo vendidos aí na Deep Web ou qualquer outro lugar. Agora, a gente não sabe qual é a fonte, de onde que veio, né? Então, assim, eu acho que essa lei ela vem no momento, inclusive, para provocar uma mudança comportamental nas pessoas, saber até onde. Tudo bem que no Brasil ainda vale o coletivo, né? Se para entrar no prédio tem que deixar a minha imagem, meu RG, minhas digitais, certo? E se eu não deixar, eu não entro, quem prevalece é o coletivo, né? Cleóbert, Carla, vocês que são da área do direito. Agora, se eu falar, então eu não vou deixar minha RG, não quero que você tire a foto minha, não vou deixar minha imagem, eu não entro, entendeu? Eu não vou conseguir entrar. Agora, uma vez que eu esteja dentro desse ambiente, eu deveria me sentir segura, protegida, meus dados protegidos, né? E hoje a gente sabe que não é. Mesmo que tenha aquela câmera lá embaixo, está escrito assim, as imagens do ambiente são filmadas e protegidas pela lei, mas quem garante isso? Né? Hoje a gente tem uma proteção, tem, mas entre aspas, né? Porque se vazar, não sei, sumiu. Da mesma forma como às vezes o pessoal tem câmera, tem gravação e acontece um assalto, deixa eu ver as câmeras, vai ver, não está gravando nada, entendeu? Tem umas condições aí que vai fazer realmente a chegada dessa lei vai fazer com que realmente as pessoas utilizem melhor a tecnologia e utilizem até recursos que elas realmente precisem, né? Também não adianta nada você pôr uma câmera e não gravar. Se você não está gravando, você não tem espaço em disco, não tem nem onde pôr suas imagens, certo? Então, se você tiver uma câmera, tem que usar. Se você tiver um firewall, tem que usar. Se tiver um antivírus, tem que usar e fazer um aculturamento e todo mundo saber como é que é feito esse uso, né? Porque largar rastros digitais a gente faz a vida inteira, né? Agora tem que confiar nas pessoas, vai ser um processo de confiança, confiar que estão tomando conta dos seus dados e que, se você quiser ir embora, eu não quero mais meu dado aqui, me confere que você sumiu com os meus dados. Aí por trás tem todo aquele processo, né? Auditoria, inspetoria, tal pessoa esteve aqui nesse prédio, tal dia, tal hora. Deletamos os dados, a pedido. Mas em algum lugar ficou salvo que a pessoa estava lá, certo? Então, essas são algumas lacunas assim da lei que fica um pouco assim, incerta, né?
eu tenho que usar uma lei, eu estou sobre proteção, ou então eu estou sobre ação, né? Então, como que eu vou realmente me preocupar ali como cidadão para não deixar esses rastros digitais, para que eu não entre num dataísmo, numa datifobia aí, que hoje a gente está virando datifobia, né? Tudo é dado, e dado é perigoso, dado é dinheiro, dado gera emprego, né? Então, essa é uma preocupação maior, né? O ano passado só se falava internet das coisas, né? Esse ano é proteção de dados, né? Até ano passado tudo tornava em cima da internet das coisas, agora não, é tudo em cima da nova lei, né? Essa aí, minha posição. Eu queria colocar uma pergunta, até que eu coloquei uma parte dessa pergunta no nosso primeiro encontro, mas, assim, eu trabalho com experiência do usuário, eu adoro, onde você cria perfis, você cria personas, e a partir dessas personas você estabelece qual é até a identidade visual, ou qual é o tipo de sistema que você vai fazer, ou qual é o tipo de tela, como é que ele vai utilizar, como você melhorar a experiência do usuário, conhecendo o usuário. Nós tivemos 2 casos que ficaram famosos há pouco tempo, um na linha amarela aqui em São Paulo, que eles fizeram uma campanha publicitária colocando uma grande propaganda, tá, num display gigante que tem lá, e uma câmerazinha, uma microcâmera, que fazia a detecção de microexpressões das pessoas que paravam na frente dessa publicidade. E através dessa captação de microexpressões, foram feitos vários gráficos, foram feitos vários estudos, e essa propaganda ia sendo alterada conforme a coleta de dados do dia anterior. Então, ela ia sendo adequada para você ter uma proximidade maior no gosto das pessoas, tá? Para que ela fosse mais assertiva. Isso foi um caso que aconteceu, acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano. E teve um outro caso, que é a loja modelo da Hering, em Santa Catarina, que eles fizeram um esquema de reconhecimento facial para detectar já aqueles que já eram clientes, que já estavam cadastrados no banco de dados, tal, etc., e um mapa de calor dentro da loja para identificar quais eram as seções que eram mais visitadas pelos clientes e ali colocar os produtos que eles queriam alavancar ou coisas do gênero. Tá? São 2 experiências, são 2 situações, assim, tecnologicamente falando, e na parte de UX que eu achei sensacionais, porém, nos 2 casos, as empresas foram punidas. Tá? A do metrô, a empresa foi obrigada a retirar, tomou um monte de ação nas costas, tá? Porque exatamente ligada à parte da privacidade de dados, tá? O que vão fazer com o meu dado, não deu autorização para pegar minha microexpressão, e na Hering parece que também tomou uma baita de uma multa gigantesca pela captação do reconhecimento facial para fazer cruzamento com a base de dados. Professor Kleorbit, eu gostaria de saber, nesse caso aqui, tá, onde se encaixa exatamente, onde teve, desses 2 casos, onde foi essa invasão assim tão absurda, que causasse uma multa tão pesada, que causasse que ferisse tanto assim a lei, né? Porque, desculpa a minha ignorância até, mas eu gostaria de saber a sua opinião disso. Tranquilo. Eu vou só lançar uma âncora aqui para a pergunta, eu acho que foi do Lucas, ainda sobre do que adianta ter a LGPD e não ter a multa, né, ainda em vigor, né, porque vai vai ao encontro, na realidade, com esses exemplos que você deu. Dá para fazer um paralelo interessante aí. O que acontece, Lucas? A gente tem nas esferas aí do direito, a gente tem ações administrativas, que serão, por exemplo, as punições da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe, né? Só formalmente, ela ainda não está em funcionamento, mas a gente tem previsões no próprio Código Civil a respeito de reparação. Reparação na esfera civil, a gente tem previsão no Código Penal a respeito de reparação
em relação ao patrimônio, por exemplo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Isso sinaliza o quê? Que nessa ação civil pública que foi citada pelo Marcos Tabajara, da segunda-feira, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público ele pode aplicar uma multa ali que vai ser arbitrada, claro, depois talvez, ou vai ser concordado com o que foi colocado no pedido do Ministério Público pelo Judiciário, vai ter uma multa ali que não é a multa administrativa lá da LGPD, porque essa multa ainda não está sendo aplicada por força da própria lei, não está em vigência essa parte das punições, que, como a gente já disse, só começarão no ano que vem, né, lá em agosto de 2021. Mas, como houve perigo de lesão ou mesmo lesão, o judiciário já se manifesta. E havendo constatada a lesão, que no caso dessa ação civil pública era a venda irregular de dados pessoais, isso afeta, pelo que eu vi lá, eram 500 mil pessoas, né, que eram afetadas. Então, isso já enseja multa, mas não essa multa da LGPD, do corpo legal da LGPD, mas multa na esfera civil, entenderam? Então, a gente tem que entender que a gente não está órfão, né? A gente não está órfão de punições, a gente tem essas medidas aí cabíveis, relação de consumo, o CDC, relação civil, o Código Civil, tá aí bonitinho ainda funcionando. É como a própria Carla falou, foi a Inês, não, foi a professora Carla que falou sobre a concomitância de uma repercussão administrativa provocada pela LGPD com uma ação penal. Então, existem essas coisas, né? Mas, de qualquer forma, no futuro, a gente vai ter mais penalizações emanadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, no momento, não estamos órfãos. A LGPD ela não se torna inócua nesse sentido punitivo por conta do que eu expliquei. E voltando aos exemplos do professor, lá na Califórnia e em alguns locais da Europa, inclusive no próprio Reino Unido, a gente tem atualmente, a gente que eu falo, digo assim porque a gente pesquisa sobre isso em alguns grupos aí, o que mais tem acontecido são organizações de direitos humanos, inclusive, que atuam frente ao abuso. Num primeiro momento, isso é um termo que merece ficar na memória de vocês, o uso de dados, mesmo que seja para fins de segurança pública, eles não podem ser feito, esse tratamento de dados não pode ser feito de maneira abusiva, isso é um primeiro ponto. E um segundo ponto, ele não pode não pode ser feito de maneira irregular frente às leis de proteção de dados. Na Califórnia, por exemplo, foi suspenso o monitoramento que estava sendo feito por câmeras acopladas à farda dos policiais lá, certo? Os policiais, na ação que nasceu por conta disso, né, a ação contrária, achou aquilo desproporcional em relação à segurança, porque eles se tornaram, segundo esses peticionadores, esses policiais se transformaram em torres de vigilância 24 horas por dia. Então, o judiciário ele vai ter que resolver essas questões aqui no Brasil também. A gente vai ter o que Robert Alexy pensar, aí a gente volta lá para os primórdios do direito, e eu vou fazer um parêntese rápido, eu sou apaixonado por filosofia, certo? É a área que eu mais gosto de todas, por incrível que pareça, ainda tem mais isso, né? Então, eu gosto demais, eu até brinco que eu casei com o direito, traio o direito com a computação, mas o amor da minha vida, que geralmente a gente não fica com ele, né? É a filosofia, né? Então, eu espero que vocês sigam, né? Eu estou apenas brincando aqui para a gente só rir um pouco durante minha fala. Mas a Inês gostou aí, aparentemente, aí da analogia. É muito boa. Então, o Muito pensador gostou. O Robert Alexy, um dos grandes pensadores aí da teoria dos direitos fundamentais, e eu tento repassar esse conteúdo para que não fique muito chato, mas até porque é muito importante, acredito eu, que seja mencionado. Ele dizia que não existe, professor Khalili, hierarquia de princípios, não existe essa hierarquia. Por exemplo, o princípio da liberdade ele é acima do princípio da vida. O princípio da segurança pública ele é supremo em relação ao particular. Não existe isso. O Robert Alexy
na minha compreensão, foi muito feliz em dizer o seguinte: a gente faz pré-ponderações de princípios no caso concreto, caso a caso. Então, o que aconteceu tanto na questão do metrô, que você citou, na cópia irregular de dados ali para aquela empresa de propagandas, e também da Hering. No caso da Hering, foi porque eles não fizeram análise de impacto, certo? Que é uma exigência para você fazer essas ponderações, certo? Então, nesses casos concretos, viu-se que estava sendo desproporcional o tratamento de dados em relação, vamos dizer, aos interesses ali de quem trata os dados. Essa é a minha opinião aí, técnica, né? Não pessoal. Muito obrigado. Ah, Excelente. A gente já está quase chegando no fim, né? Acho que dá tempo de mais uma pergunta. Dá tempo, professor Caline, mais uma pergunta aqui? Tem uma pergunta até do professor Giocondo aqui. Ah, tem? Opa, olha lá. A pergunta é a seguinte: ele fala que a LGPD é uma lei que se aplica a qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que faça o tratamento de dados pessoais. Tá, a pergunta é a seguinte: inclusive aqueles coletados antes do início da obrigatoriedade? Sim. Todo dado que você já possui, você vai ter que adequar, porque o simples fato de você estar armazenando dado é tratamento de dados. Tranquilo? Se você olha para o dado na tela, se você olha para dados naqueles painéis que aparecem nos hospitais, aquilo é um tratamento. Então, não tem essa, não, é só de agora para frente, porque não se aplica, como eu disse antes, apenas a coleta. É qualquer coisa que você faça com dado pessoal, carece de tutela da LGPD. Você tem que estar em conformidade com a LGPD. É o que a gente chama de fato contínuo, né? Senão o poder público não teria que manter sigilo dos processos judiciais, que a gente sabe que demora mais ou menos uns 10, 20 anos no Poder Judiciário, né? Os bancos não teriam que manter sigilo sobre os nossos dados, se eu sou acionista, por exemplo, há 10 anos daquele banco. Então, como é fato contínuo, a partir do momento da edição da lei, eles estão por ela vinculados. Mas lembrando que anteriormente da lei, nós já tínhamos essas proteções, o direito de sigilo já era previsto na Constituição Federal de 88, já, na verdade, foi um direito recepcionado das constituições anteriores, já tínhamos leis complementares que tratavam sobre o assunto, por exemplo, leis complementares específicas sobre segurança de dados e compartilhamento de informações, inclusive dentro da administração pública. Então, digamos, se um órgão pede a quebra de sigilo, que só pode acontecer mediante ordem judicial ou no bojo de um processo administrativo instaurado, a comunicação dessas informações sigilosas não pode acontecer, mesmo entre órgãos da administração, a não ser que eu tenha uma nova decisão judicial ou um novo processo administrativo instaurado. Então, todas essas proteções elas já existiam, né? Então, elas se mantêm. E aqui, para a gente já ir finalizando, duas perguntas que eu vou combinar, né? Que fez aqui, o Lucas perguntou o que para uma pessoa, né, para as pessoas que trabalham com TI, né, qual é a principal alteração que vai trazer a Lei Geral de Proteção de Dados? E o Alexandre pergunta, né, do ponto de vista técnico, como estaria a evolução da criptografia e como a computação quântica será ou está sendo utilizada na área de segurança de dados, né? Professor Marcos Tabajara, talvez consiga nos trazer mais luz sobre essas informações. Vou começar pela criptografia. A criptografia, outro dia eu estava conversando com um amigo de profissão que trabalha numa instituição financeira, que lá eles criaram um laboratório para teste de criptografia. Algumas criptografias eles estão quebrando a chave de criptografia para ter acesso ao dado em 3 dias. A conversa é que, na hora que a computação quântica estiver mais acessível, a criptografia vai precisar evoluir, porque senão vai ficar muito mais fácil de se quebrar a chave de criptografia e alcançar o dado. Logicamente, existem tecnologias paralelas que anonimização 13 vezes, e existem tecnologias para tornar um dado anonimizado completamente ou parcialmente. Tá? Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente vai continua caminhando a passos firmes. Criptografia, eu acho que ainda tem um espaço para crescer, principalmente no tamanho das chaves ou de complexidade, mas a computação quântica vai trazer esse desafio aí na frente.
Tem uma pergunta aqui para a professora Inês, na verdade, duas. O que uma pessoa, qual é o caminho que a pessoa precisa, o jovem agora precisa percorrer para entrar na área de LGPD? O que ele precisa saber de linguagem, de etc, né? Linguagem, tecnologia, tá? Qual é o caminho que ele percorre para começar a entrar nessa área? Na verdade, assim, a partir do momento que a pessoa conhece a lei, como que a lei vai estar atuando, e também eu recomendo fortemente que quem está querendo entrar, que conheça as normas da família ISO 27001, 27002 e toda essa família de segurança, né? E depois segurança em cloud, justamente para proteção de dados, tá? Então, o que você for usar em termos de proteção, para quem já está na área de TI, que é para quem mexe em segurança, o que essa lei vai fazer? Vai apenas reforçar, olha, você tem criptografia nas suas bases, você tem um processo, você tem uma política de segurança, você tem o gerenciamento da segurança, essa é a base maior, né? Agora, já vão surgir cursos de certificação, obviamente, até na lei, né? Já deve estar aparecendo por aí, então, isso daí realmente você quer entrar na área, você quer ficar na área e trabalhar com a lei, é conhecer todos esses mecanismos e conversar com muitos fornecedores, ver o que eles têm de novidades, né? Que novidades na tecnologia tem sempre, deu uma paradinha agora na pandemia, mas o pessoal está todo mundo trabalhando, né? E também em relação à computação quântica, complementando o que o Marcos respondeu para o Alexandre, a computação quântica ela vai ser muito aplicada em bases muito grandes de dados e você tem que ter uma velocidade muito grande, tá? Vai ser tudo. Então, assim, os protocolos atuais que a gente tem, eles não são adequados para a computação quântica. São outros protocolos que já estão sendo gerados, apesar de que alguns que foram criados, a própria computação quântica já quebrou. Né? Então, o mundo quântico ele não vai substituir o mundo atual, mas ele vai é como se fosse assim: você tem a internet nunca não muda, você vai ter uma internet quântica, você vai ter uma série de novos protocolos, que nem a televisão, você não tem uma televisão aí 4K, 8K, você vai ter um novo computador com acesso. Primeiro que o computador quântico a gente não vai ter em casa, ele vai estar numa nuvem, né? E ele é tão grande, e ele esquenta tanto que você precisaria ter ele dentro de uma geladeira de 25 mil graus Celsius negativo, né? Então, assim, tudo vai evoluir, né? A lei apenas vai dar um norte. Agora, quer continuar na TI, quer usar computador quântico, a gente vai ter que realmente ir conhecendo as regras políticas de gerenciamento de segurança. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Bom, aqui deixa eu ver. Eu passei, só avisar o pessoal, já foi passado no chat o link do formulário de presença, tá? De participação, né? Que é esse formulário que vai gerar o certificado. Tá? E eu gostaria de pedir para que os nossos convidados fizessem as suas considerações. Tá? Vamos começar pelas damas, vai. Vamos começar, professora Inês, Maria Inês Grosso, por favor. Pessoal, olha, realmente é sempre uma honra estar junto com vocês nesse grupo assim tão de conhecimentos tão maravilhosos, tão diversos, né? E também junto com os alunos, com os convidados, com o pessoal que está no chat nos enviando mensagens. A gente realmente teve novamente uma adesão muito alta a esse evento, né? Então agradeço imensamente poder estar aqui com vocês. Então recomendo assim, conheçam a lei, participem, né? Verifiquem como ela vai ser implantada e continuem se cuidando aí para que a gente continue tendo novos encontros e espero que todos tenham muita saúde, tá bom? Tudo de bom para todos. Muito obrigada. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Obrigado pela tua disponibilidade, a tua presença e o teu conhecimento aqui, que foi super gostoso, de verdade. Foi enriquecedor. Passar agora a palavra para o professor Marcos Tabajara, suas considerações aí.
Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de conversar, estar junto com vocês. A minha mensagem final é o seguinte: a gente está vivendo um momento histórico, né, que parece ser muito complicado, porque tem um grau de complexidade muito grande, mas é um momento ímpar, porque a LGPD, tratamento de dados, Big Data, Deep Web, Internet das Coisas, traz uma complexidade muito grande, mas traz um mundo que abre na frente de todo mundo. E LGPD, todo mundo vai precisar conhecer, como a professora Maria Inês falou. Quer ver uma área que precisa entender muito de LGPD, e não é área técnica, é a área de marketing. Como é que ela vai fazer tratamento de dados? Como é que ela faz uma campanha de e-mail marketing agora? Então, é um mundo grande, é maravilhoso. Quem está interessado, e provavelmente todo mundo que está assistindo aqui está interessado, tem interesse, vai buscar na sua área de especialização. Se você é desenvolvedor, tem uma disciplina que chama SecDevOps. Se você é uma pessoa de tecnologia, tem um monte de dispositivo de segurança aí para você implementar nas empresas, como a professora Inês falou. Quer dizer, existe espaço e necessidade para conhecer a LGPD em todas as áreas agora. Você, desde o presidente da empresa até a pessoa da portaria que vai anotar o seu nome e pedir para você pôr a sua digital lá para você entrar no prédio. Todo mundo vai precisar ter algum grau de conhecimento. O lado bom é que é o seguinte: isso vai crescer, isso é bom, isso vai melhorar o mundo. Mais uma vez, obrigado aí, professor. Eu que agradeço mais uma vez a tua presença, teu conhecimento, teu brilhantismo. Obrigado de verdade pela disponibilidade, Marcos. Foi um prazer. Professor Cleórbit Santos, por favor, suas considerações. Eu vou só rememorar a questão da criptografia, que também é uma área que eu brinco de vez em quando aí, né? Eles falaram da criptografia quântica também, eu falo da criptografia homomórfica. A criptografia homomórfica faz com que você possa ler dados criptografados sem que você precise decifrá-los. Só que isso é uma ajuda à confidencialidade, né, que é um dos pilares aí da segurança da informação. Mas claro que isso exige um poder computacional um pouco mais elevado. Por que eu estou falando dessa criptografia em específico? Que eu vejo que tem aí alunos aí, o pessoal da TI, né? Dei uma olhada nisso, criptografia homomórfica, que ela já tem POCs, já, inclusive o pessoal já está usando aí, a IBM já tem coisa funcionando nesse sentido, e é uma bela ajuda que nos chega para alguns casos, né? Onde a gente, na LGPD tem a própria pseudo-anonimização de dados, que pode ser feita por meio de criptografia homomórfica, como é feito com a criptografia clássica, né? Então, é só isso, eu fecho aqui minha fala dizendo que eu estou muito honrado, né? Mais uma vez, repito o nome do professor Coriolano Camargo, né? Eu estou aqui substituindo ele, espero que tenha satisfeito aí os anseios tanto dele quanto dos professores e do próprio público. Foi uma honra enorme, eu nunca participei de nenhum evento aí com vocês, né? Então, estou aqui às ordens aí para que precisarem. A amizade só começou, né? Estamos juntos. E um abraço aí a todos e a todas aí, sucesso. E como o professor Marcos Tabajara falou, a LGPD, ela é dor de cabeça, mas ela também abre muitas oportunidades aí no mercado, né? Dá para a gente trabalhar com muita coisa nesse sentido. Então é isso, um abração aí, se cuidem durante essa pandemia aí, vamos ficar todo mundo bem. Agradecemos de verdade a sua presença e pelo brilhantismo também. Olha, pode ficar sossegado que foi show, foi sensacional, de verdade. Aprendemos bastante. Obrigado pelo seu conhecimento trazer para a gente. E a amizade não só continua, mas ela é perene e pode se preparar agora para ser convidado assim, tipo, para muitas lives e muitos eventos aqui. Se o senhor quiser, as portas estão sempre abertas, aliás, para todos, por favor. Porque é um prazer ter vocês aqui de verdade. Obrigado mesmo pela disponibilidade e por nos atender, de verdade. Professora Carla Arada, por favor. Gente, o que eu tenho para dizer primeiro, tem uma última pergunta ali. Perguntaram sobre a boa-fé, né? Gente, boa-fé é um dos conceitos abertos que aparecem em várias legislações, e para a gente se socorrer nesse conceito, a gente vai para as outras duas fontes do direito, doutrina e jurisprudência, tá? Então, a gente fazendo essa análise sistêmica, né? Uma das instâncias técnicas hermenêuticas jurídicas, a gente vai encontrar esse conceito de boa-fé já bem concretizado no ordenamento jurídico.
dois bem, só para não ficar, né, com essa ponta solta. Mas reiterar meu profundo agradecimento por todo o aprendizado por vocês compartilhado, professor Marcos Tabajara, professor Inês, professor Cleorbert. Realmente foi um prazer novamente poder ouvi-los e aprender com vocês. E a gente, geralmente, pessoas do Cacife, né, da profundidade de vocês, elas têm esse condão de nos instigar a querer aprender mais. Então, cada fala de vocês, na verdade, desperta ainda mais curiosidade na gente, desperta cada vez mais essa nossa vontade de buscar e aprender e conhecer, e essa é talvez uma das grandes funções de pessoas experts como vocês. Então, muitíssimo obrigada por virem aqui, por compartilharem, dedicarem o tempo de vocês, né? Isso, para mim, é uma função social, uma função cidadã. São pessoas que saem da sua zona de conforto para compartilhar o conhecimento. Quiser a nossa sociedade tivesse mais pessoas assim como vocês. Então, muitíssimo obrigado. O professor Marcos ainda finalizou com uma mensagem tão inspiradora para todos nós, né, de demonstrar o quanto, às vezes, nós supomos que as nossas funções não têm repercussões tão grandes, mas, em verdade, elas têm. Cada pessoa na sociedade tem uma função, tem uma importância a desempenhar, e quando nós temos consciência dessa importância, todo o sistema, né, da sociedade, a interdisciplinariedade, a interconexão dos seres fica muito mais proveitosa. Então, muitíssimo obrigada. E, mais uma vez, parabéns ao professor Khalil pela iniciativa, pela mobilização e pela paixão por todos esses assuntos que acabam nos unindo e nos contaminando. E, por fim, agradecer a todas as pessoas que assistiram a live, que participaram, que perguntaram, que se interessaram. Isso demonstra como vocês estão dispostos a ir além, né, a continuar aprendendo, e realmente é isso que significa, né, fazermos parte de uma civilização, isso que significa nós nos constituirmos enquanto um país em desenvolvimento, né? Porque crescer por crescer faz-nos ser, às vezes, uma casca vazia, né, apenas trabalhada no externo de ouro, e a nossa sociedade precisa se desenvolver. Crescimento nós temos, nós somos um país extremamente rico, um país extremamente capaz, mas se nós não capacitarmos a nossa sociedade, nós ainda vamos continuar sendo um celeiro do mundo, um país que não sai da zona do desenvolvimento, e não vamos alcançar aquele patamar do país desenvolvido, que vai ter essa possibilidade de figurar peito a peito na ordem internacional. E em cada grão, em cada um de nós, porque uma nação não se faz de um país no nome, mas se faz num coletivo de pessoas. Então, muitíssimo obrigada a todos pela participação. Muito legal. Muito bom. E deixa eu só deixar um recadinho, é o seguinte, a ideia, tá? Essa aqui é a nossa segunda live já sobre LGPD. A ideia é que nós estejamos abordando outros assuntos sempre relacionados ao direito, à tecnologia ou áreas afins. Claro que agora com a LGPD eu tenho que pedir autorização para o pessoal que está assistindo, né, para pegar a lista e mandar o aviso, né? Olha como eu já estou, né, entrando direitinho. Tá, então, se vocês me permitirem, o pessoal que está assistindo permitir, quando a gente tiver novas lives, eu vou avisá-los, que não avisei hoje. E, puxa, eu sempre sonhei em falar isso, eu vou falar, tá? Dá o joinha aqui, tá? Também se inscreve no canal. Eu sempre sonhei em fazer isso. Tá? Nós temos aqui o canal Ciência e Tecnologia para Todos, onde a gente tem sempre várias lives, vídeos, cursos, etc. Então, é um canal que a gente dispõe aí de um conteúdo interessante para vocês, tá? E eu queria, de novo, agradecer demais. E podem estar certos que foi super rico e teremos outras se vocês quiserem, quando vocês quiserem, de verdade, tá? Muito obrigado, de verdade, de coração. Eu espero que todos tenham gostado. E eu quero aproveitar também para agradecer e muito todos que assistiram, tá? E que fizeram perguntas, que participaram, e eu espero que seja muito útil. E vamos lá, LGPD agora, vamos nos adequar a essa nova realidade. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo. Bom para vocês. Bom demais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite.